Tá baixo que o som tá meio, só tem que colocar o fone, eu fiz escutar também. Eu vou conectar então no celular e coloco o fone, daí fica melhor. Meu áudio Não, mas notebook. pelo fone agora melhorou bastante, era meu aqui. Vocês estão me escutando bem? Senão eu boto no celular aí. Não, agora eu tô escutando bem com o fone. Era o som do PC que tava ruim. Tá. Então, pessoal, na verdade eu chamei para reunião porque a gente recebeu uma demanda da CETEC, na verdade da Úrsula, que é a coordenadora do programa do LabMaker, pela CETEC, né? E aí ela mandou aquela apresentação da equipe gestora para a gente montar do campus, né? E isso tem que ser enviado até metade do mês que vem, se não me engano, uma coisa assim. E aí eu gostaria de construir junto com vocês. Henrique, eu não estou te escutando. Tá, então vou ajustar aqui, só um pouquinho. Melhorou agora? Sim. Ah, beleza. Então, retomando então, a Úrsula, que é a coordenadora dos laboratórios Makers pela CETEC, a gente teve uma reunião e ela quer conhecer um pouco mais da equipe gestora. Eu acho que, na verdade, como a gente não está conseguindo executar muita coisa ainda, eles estão tentando formatar e ver quais são as necessidades que os institutos precisam para poder desenvolver melhor as ações com os laboratórios makers. E aí eles estão fazendo alguns levantamentos para ver quem são as pessoas que estão envolvidas na coordenação do laboratório, quais as formações e conhecimentos que essas pessoas têm que possam auxiliar, né, no desenvolvimento de outros cursos, outras formações, de repente, e aí eles compartilharam com nós um modelo de apresentação para que a gente pudesse fazer o preenchimento da nossa equipe gestora. Eu compartilhei com vocês ontem, já tinha mandado, né, a apresentação lá, mas ela ainda estava bem sem colocar muitos dados, até estava com as fotos aí de outras pessoas, né, não tinha alterado, e aí eu coloquei no Drive para que vocês também possam ir preenchendo e ajustando aí algumas coisas. Tá? Eu vou apresentar minha tela, que daí fica mais fácil de nós acompanhar. Vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Bom, a primeira coisa que eles pedem aqui é uma apresentação na verdade, da proposta que a gente colocou, né, no projeto, qual foi só fazer a conceitualização da equipe gestora e da proposta do projeto, né, do LabMaker. Eu até copiei ali do texto, mas tem que formatar melhor aquilo ali, e eles pediam para colocar a portaria da equipe gestora na imagem. Isso tá feito, até o dia 15 mesmo para entregar o material. Tá? Aí depois aqui, eu gostaria de ajuda de vocês, até estava preenchendo agora com algumas coisas que eu lembrava, mas eles pediram para a gente colocar algumas ações de forma bem objetiva, bem sucinto, ações de ensino, pesquisa, extensão e de gestão, que tem alguma relação, obviamente, com o laboratório Maker. Aí eu coloquei ali do ensino a questão do laboratório de robótica, na verdade, eletrônica e robótica, né, Eric? Que a gente usa bastante, tem essa relação e provavelmente a gente vai conseguir envolver os alunos mais com o próprio LabMaker agora.
Coloquei do RoboAr lá, que o Daniel coordena, que é o Sumo de Robôs. E coloquei foguetes, Marcos. Eu não me lembro como é que é o nome do projeto que tu trabalha. E eu acho que é por dentro do ensino, né? Isto. E coloquei desafio de empreendedorismo e inovação, Bye Boss, qual normalmente eu sempre coordeno. Tá? Provavelmente tem mais, aí eu quero que vocês me ajudem a elencar. Eu não sei se a Elisiane entrou, que é do ensino. Não, né? Ainda não entrou. Não sei se vocês têm mais algum outro projeto de ensino relacionado com Ivan, de repente lá na agronomia, não sei que tem alguma coisa lá envolvendo eles. Mas daí vocês podem ir colocando ali também, tá? Bom dia, eu vou ver com o Eduardo, né? Mas de ensino agora não estou lembrando muita coisa. Não precisa ser não precisa ser projeto de ensino cadastrado, né? Alguma ação de ensino, por exemplo, o RoboAr, ele não é um projeto de ensino, o laboratório de robótica ele não é um projeto de ensino, mas são ações que acontecem dentro dessa área que eu acho interessante a gente elencar. E tem que ser atual, né? Não é coisa que já aconteceu. Não é um histórico. Até de repente pode, né? Porque depois ele pode retomar isso aí, de repente, uma coisa que a gente não fez, né? A gente não chegou a instalar, né? Por falha técnica lá, por não ter a instalação lógica de rede, mas a gente fez aquele de climatização da suinocultura lá do berçário, né? Mas aquele entra como pesquisa ou entra como... Sim, eu acho que ele estava como pesquisa, se não me engano. Pesquisa, né? E até ele pode continuar, né? De repente... Sim, porque na verdade a gente não conseguiu instalar por questões técnicas lá, não tinha o cabeamento, né? Sim, mas foi desenvolvido climatização. E claro, foi antes ainda de eu me afastar, a gente tinha um projeto que foi quando a gente introduziu a questão das plaquinhas Arduinos no campus, mas isso é lá para 2011, 12, que a gente chamava de Arduino Versatilidade em nossas mãos, que daí era bem aberto, a gente fazia alguns projetos, eu não sei se tu recorda, que a gente fez um projeto lá para automatizar a caixa d'água, analisando o nível de cisterna. Uhum. Mas, claro, isso é antigo, né? Só serviria como histórico, assim, de como... Não, mas dá para colocar... Tá desligando meu telefone aqui, pessoal. Eu vou ter que colocar carregar aqui. Arduino Versatilidade em nossas mãos. Eu coloquei também o projeto de pesquisa do Adriano e do Eric, ali do hardware e software para alimentação automática das fêmeas, né? Que é o da FAPERGS. O teu de fertilização da FAPERGS foi cancelado, né, Gleison? Então, não... Nossa, sim. Eu tô junto nesse aí do Adriano e do Eric, né? Isso. Não, eu também tô. Eu coloquei só os dois principais ali, até poderia colocar aqui, mas... É que daí vai encher aqui, vai ficar muito extenso, acho que não tem necessidade. Só coordenador disso. O projeto de extensão, eu coloquei o meu de iniciação tecnológica, que é o do Economia 4.0, que é pela CETEC também. O que tu participa, aquele junto lá com a Unipampa, Glazer, como é que é o nome mesmo? Unihacker. Unihacker, né? Eu preencho. Unihacker. Ele foi interrompido agora. Mas eu vou botar aqui só para ficar... Glazer. De extensão... Mais algum da extensão que algum de vocês tenham? Denise, será que não dá para nós botar aquele da estação meteorológica ali também? Pesquisa, só que eu acho que não sei se ele está registrado. Pode sim, até ele... Dentro da instituição. Não tem problema de não estar registrado, isso aí até depois para a gente... Travou uma coisa aqui. Estação meteorológica.
Lógica com Loura, né? Isso. Loura, vou colocar assim. Ivan Denis. Esse aí eu acho que envolveu uns 3 alunos, né, Ivan? Foi o Murilo e uns 3 alunos. Murilo Henrique. Isso, Isso. envolveu os alunos da agronomia. Ah, Esse é um problema, né? Agora os guris saíram e não teve outros que pegaram para dar continuidade, né? Até se vocês tiver algum aluno que, né, se interessa, uma área bem interessante aí de continuar. beleza. Depois a gente, se for lembrando, depois a gente pode ir preenchendo aqui, aumentando isso aqui, se quiser dividir em duas telas, também não tem problema nenhum, tá? Na parte de gestão, eu acho complicado, assim, até coloquei ali do comitê técnico do Inova RS que eu participo, que tem gestão na parte de inovação, né, e da incubadora. Eu não sei se teria mais alguma coisa que... Ali fala, por exemplo... No exemplo, eles até estavam colocando de pós-graduação, coordenação de pós-graduação, mas eu acho que deve vir um horror de informação sem necessidade nenhuma, né? Porque se nós for colocar todas as coordenações que todos temos aí, viram umas 50 páginas, mais ou menos, né? O Glazer, coordenador do ADS, o Eric do técnico, e assim vai, né? Então, não sei se tem necessidade. Viu, Henrique? Eu não sei se não entraria aí a empresa Júnior também. Sim. E quem é que coordena ela? Agora de professor, eu não lembro se é o coordenador. Acho que tá com o Eduardo, o coordenador da agronomia aqui. Tá. Vamos botar a empresa Júnior aqui só. Depois nós Cultiva complementamos. Empresa Júnior Cultiva Sul, né? Quem convoca as reuniões e tal da Cultiva Sul geralmente é o Cláudio Brasil, mas não sei se ele é o coordenador. E aí os coordenadores dos cursos também auxiliam, o Eduardo, quem tem aluno que está na empresa participa. Eu até tava olhando, eles até se motivaram mais, né? Estão fazendo mais coisas, acho que já tem até algumas vendas já, né? De soluções. Renovar agora isso. Tá. Pelo que eu vi, eles estão oferecendo bastante serviços, né? mais na questão de serviços. Isso. Então, Milson, Oi. indo na questão ali no viés do Eric ali de histórico, de repente na parte da extensão ali tem os cursos do CCNA, né? Não sei se cabe também. Dá para colocar cursos de... Eu vou botar de redes e IoT em parceria com a Cisco. Cisco Networking. Ok. Vou botar eu aqui e aí depois eu boto os outros. De pesquisa ali teve também aquele campus inteligente, mas aí também encerrou já, né? Vamos botar agora aqui. Na pós lá quero dar uma retomada nele também. Viu, Henrique? Eu acho que o teu projeto ali de indicação geográfica, acho também interessante botar, né? Do Mel. Tá, beleza. Vamos adiante depois, completamos mais, acho que tá bom já. Aqui é só das informações do coordenador, que sou eu, e aqui são as informações de vocês. Até eu estava agora
buscando os dados aí, tentando atualizar, e alguns eu achei umas fotos aqui, meio antiga, parece. O Eric, eu acho que nem meu aluno da graduação não era ainda aquela foto dele ali. Tem que ser foto desse século, pelo menos. O Rui, eu acho que deve ser garçom, acho que aquela foto que ele tá ali. Pessoal, daí eu só quero que vocês confiram esses dados, porque ali o que eles pedem? Eles pedem o nome, a instituição a qual está vinculada e a área, a princípio, que eles estão atuando, né? A formação e a área de atuação, e o Lattes e o e-mail. Eu busquei isso no nosso portal de inovação que tem, e aí vocês só dão uma conferida aí, se quiserem complementar com alguma informação, principalmente na área de atuação, fiquem à vontade. E as fotinhas, se vocês quiserem alterar, incluir outras aí, os que não tem, por favor, né? Aí vocês podem ajustar, tá? Porque é por aqui que eles vão buscar as informações, né? Quando eles... Então, eu acho que é interessante essa formatação aí. Aqui eu vou apresentar de novo, acho que fica mais fácil nós visualizarmos. Aqui eles pediram para a gente fazer uma análise SWOT do laboratório, na verdade, da equipe, do local, e aí sim, aqui a gente tem que... Aqui eu não alterei nada, tá? Então, o que a gente tem que considerar? Tá? Na parte interna, a equipe gestora, e na parte externa, no ambiente, né? Então, instituição, ambiente local e ecossistema de inovação, né? Quais são as forças? Né? Ali as forças da equipe interdisciplinar, a educação básica, médio, técnico, graduação e pós-graduação. Acho que isso é uma força também nossa, né, pela quantidade de cursos que a gente tem, e também da equipe gestora que atua em todas esses cursos, né? Eu não vi ali, mas eu acho que mais da metade tem doutorado, eu acho, da equipe, né? Quem não tem doutorado... Nessa aí, não sei se tem alguém atuando na pós, o Ivan tá na pós, né? Mas atuam, né? De alguma forma ou outra já atuou, né? Então, acho que dá para deixar, né? Equipe possui membros da iniciativa privada e servidores públicos. Isso não, né? Não temos membros da iniciativa privada. Vou tirar aqui. Experiência no mercado profissional e cargos de gestão, eu acho que esse também dá para deixar como uma força, né? Henrique, diga. Equipe interdisciplinar, para mim, significaria mais diferentes áreas de atuação e não níveis. Também. Parece que está assim, são duas coisas, na verdade, né? Sim. Estarmos atuando em todos os níveis é uma coisa, e interdisciplinar é outra. Seriam duas forças. Vamos colocar só equipe interdisciplinar, eu acho que... e acho que dá para colocar também equipe interdisciplinar e diversificação de cursos. O nível de atuação, né? Nível de educação. E cursos. Tirar metade, vou colocar aqui. Vou botar assim, fica mais fácil, né? A equipe possui experiência de mercado na área profissional corporativa e cargos de gestão, liderança com enfoque pedagógico. Fraquezas. Aqui eles colocaram de forma bem pontual, mas não precisa colocar. Eu acho que conhecimento em educação maker STEAM, nós temos, por exemplo, tem o Glazer, tem o Eric, tem o Denis, tem o Marcos, que já atuam nessa parte maker, né? Então, eu acho que até pode ser uma força, né? O que vocês acham?
Com certeza, acho que sim. Língua inglesa, não. Questão de publicações, não sei como é que tá vocês aí, mas... Não, nós temos publicação na zootecnia, né? Que nós temos em A1 internacional. Pode colocar, se tu quiser. Se vale isso também, né? Na outra área. Não. E conhecimento em língua inglesa também, né, Henrique? Sim, eu tirei da fraqueza ali também. Isso eu já tirei ali, não. Era o que eles tinham colocado como alguns exemplos, né? Só para a gente se situar. Eu acho que essa falta de tempo, né? Eu acho que isso é uma fraqueza nossa, porque a maioria tem coordenação e sempre está envolvido, né? Projetos e coordenações. Acho que isso é um problema de falta de tempo. Não sei como é que está a orientação, mas em projetos acho que tem vários. A maioria nossa orienta, né? Projetos e coisa, então não é fraqueza. Fraqueza era... Nossa fraqueza é não ter fraqueza, cara. O pessoal é muito bom. Não, eu acho que uma fraqueza é... Eu acho que faltas de poucas empresas na região, dizer assim, não sei o que vocês acham. Mas daí já não entraria Uma outra ambiente coisa que a ali, gente... Com ameaça? É externo, né? Porque se a gente não tem controle, a gente pode interferir, né? Mas que eu saiba, é do ambiente. Tá certo. Isso é ambiente. Isso é ambiente. Pessoal, uma coisa que sempre aparece nas nossas discussões é os cursos terem uma curta duração. Não sei se a gente conseguiria colocar isso pelo fato de que quando o cara está ficando bem treinadinho, bom, assim, ele já teria que sair. Não sei se poderia entrar aí. Vamos botar. O curto período de tempo com cada nível de estudante. Apesar que agora nós temos agronomia, tem a administração, que são 4, 5 anos, né? Quando é agronomia? As licenciaturas também, esse eu acho que é mais um problema específico do nosso curso mesmo. Sim, talvez, é verdade. Eu acho que de repente a gente pode colocar como falta de cursos de mestrado e doutorado na área. Acho que isso é uma fraqueza nossa, né? No campus, pelo menos. Isso, eu acho que é essa questão da verticalização. Falta de cursos de pós-graduação. Que é onde tu tem uma pesquisa mais aplicada, né? As pesquisas de nível de graduação, normalmente a gente já não consegue avançar tanto, né? O que mais? Eu acho que a gente pode colocar a questão de recurso financeiro também. Ele ou ele entra como uma ameaça. Ameaça é externa, né? Mas acho que eu vou colocar aqui. Recursos financeiros. Acho que também seria mais externo. Porque aí está ali, externo, instituição, ambiente, local, ecossistema de inovação. É mais institucional, né? Até a falta de curso de pós-graduação aí também acho que seria mais institucional do que da equipe. Sim, mas ele está aqui, né? Na interna, organização, a fraqueza interna, falta de curso de pós-graduação. Parceria internacional nós não temos, né? Nem... Da Cisco, não tem alguma coisa com Portugal lá, com aquele negócio, não dá para contar isso? Do Instituto?
sei que pé tá aquilo também, se vale. Bota aí Network Christian Brackman. Parceria da Secretaria de Educação no município e estado a gente tem, né? Então é uma oportunidade. Parceria com iniciativa privada temos. Com a Cisco, tem parceria com outras empresas, aí tem com Limana, então acho que... Parceria na rede federal nós também temos com as outras instituições. E projetos na comunidade de extensão, né? Acho que isso também é oportunidade. Também sempre tem. Acho que oportunidade é isso, né? Ameaças. Pandemia, essa obviamente vai continuar sendo. A ausência de editais de fomento. Não sei se ele é uma ameaça, mas eu acho que de repente porque na verdade a gente tem até bastante editais de fomento, mas são poucos recursos, né? Nesses editais. A gente tem um edital, mas o recurso é pouco, né? Então coloca isso, o recurso disponibilizado é pequeno. A primeira coisa que vem em mente é isso, né? Como manter o projeto andando, né? Da onde a gente vai tirar verba para isso. Falta de recurso em editais de fomento. Isso aqui não. Bom dia, Elisiane. Bom dia. Desculpa o atraso, eu estava no médico, cheguei agora. Tem alguma coisa que tu precisa me passar de antes que seja necessário para agora ou tu me passa? Não, depois eu retorno ali só ali nos teus dados só para conferir, mas acho que a gente está fazendo agora essa análise SWOT das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá. Eu acho que na ameaça também a gente pode colocar de falta de empresas grandes na região, né? Vamos dizer assim. Poucas empresas não sei se Tinha uma que a gente tinha comentado ali nas fraquezas que era em ameaça, não lembro se chegou a colocar agora, já me esqueci. Ou era essa aí? Era do recurso, né? Falta de recurso. Era, acho que era recurso. Poucas empresas... De grande porte? De grande porte, isso. Estava pensando. Essas empresas, você refere à área de tecnologia? Na verdade, como um todo, né? Que poderiam dar um aporte e demandar pesquisa também para nós, né? Acho que isso... E financiar alguma coisa? Porque assim, o que a gente nota, por exemplo, né? Tu vai para um grande centro, as empresas pegam esses laboratórios lá e mandam os caras prototipar coisa dentro dos laboratórios, né? Independente da área que for. Na nossa região, para te fazer isso, se o cara não correr atrás lá e tentar fomentar alguma coisa, é muito difícil, né? Tu receber uma demanda desse tipo, né? Mas isso acho que tem a ver com o perfil da nossa economia local, né? Que é uma economia mais agropecuária, que não tem essa cultura aí. Isso, mas eu acho que é por então, isso. Eu acho que não tem a ver com porte, Henrique, assim, porque nós temos o porte. Tem cara aí que tem fazendas de quantos hectares aí? São grandes empresas. Na verdade, a maior parte são grandes, né? Se tu olhar dentro do agronegócio. Então, acho que é uma questão de perfil das empresas, né? Que não tem o... Talvez o que tu quis falar foi uma questão mais industrial, aí sim, então. né? O perfil das empresas da região. Porque geralmente a indústria demanda mais pesquisa e corre atrás disso, né? De talvez uma inovação mais nessa linha que a gente está trabalhando no Maker, né? Já o campo, querendo ou não, ele absorve muita inovação já pronta, né? Não, já e o campo, compra...
E o campo, Eric? Já compra, sei lá, o trator já com outra tecnologia embarcada, né? Já compra essas coisas embarcadas, talvez nesse sentido. E o campo que é mais tecnificado, que demanda mais tecnologia, que é principalmente avicultura, suinocultura, gado e leite, não é muito típico da nossa região, né? Por isso... Mais alguma coisa? Ou... Eu não sei se é nesse momento, mas eu fico pensando assim, ó, em pequenas atividades que a gente vai fazer e necessidades locais que alguém venha demandar. Essa questão que a gente levantou como das fraquezas, né, sobre os editais de fomento, eu não sei se teria como a gente pensar em como arrecadar a verba. Por exemplo, se alguém demandar alguma coisa que tenha que imprimir bastante lá na impressora 3D, coisa assim, tem como a gente cobrar algum custo de material, pelo menos? Tem, eu estava conversando com o Fabiano e, na verdade, a gente tem que criar um regulamento, né? A gente não tem um regulamento ainda dos laboratórios, né? E esse tipo eu pensei nisso e estava conversando com o Fabiano na semana passada, numa reunião do NIT, e eu coloquei para ele que o laboratório Maker, ações desse tipo, a gente vai ter que fazer via tudo fundação de apoio, né? Para poder converter isso aí e poder fazer as compras, né? Se a gente não fizer isso, não tem, porque, por exemplo, ele estava comentando até do laboratório de solos, por exemplo, antigamente eles geravam a GRU lá e faziam as análises e aquele recurso voltava para o campus. E eles destinavam, dentro do recurso do campus, um retorno para o laboratório. E agora parece que tudo que entrar via GRU não volta para o campus, mas não volta para o Farroupilha. Então, eles estão vendo isso e querem colocar isso por dentro da fundação, né? E aí eu comentei com ele, porque... E essa questão da fundação, ela já está bem regulamentada, já está constituída, por exemplo, não seria uma ameaça a gente não ter esse formato de reembolso dos custos do laboratório? Não, acho que ameaça não, porque a fundação a gente tem, né? Na verdade, pode ser uma fraqueza a gente utilizar pouco, por exemplo, assim, colocar uma fraqueza, por exemplo, acho que a gente pode colocar fundação externa, né? Fundação de apoio externa, isso é uma fraqueza, eu acho, né? Porque a gente fica dependente deles, né? Sim, sim. É o que eu estava pensando, né? Talvez a gente, se tivesse como instituir internamente, né? Seria uma força, mas externa, então acaba sendo né? uma fraqueza, né? Tu tem como fazer, mas depende de algo externo, né? Sim, mas isso, Eric, é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa assim que a gente poderia incentivar, né, a criação de uma empresa incubada, né, na área de prototipagem, alguma coisa assim, de impressão 3D, né, e aí toda a demanda externa que vier via essa empresa, entendeu? A empresa utiliza a infraestrutura porque ela está incubada, ela tem esse direito, e aí, por exemplo, chega uma demanda lá para o IFER, olha, a gente não pode receber isso, mas a empresa incubada pode, né, e ela cobra uma parte, outra parte ela... Aí, claro, para reverter isso para o Farroupilha, por exemplo, como que a empresa vai pagar o Farroupilha, a gente vai ter que fazer alguma coisa para poder comprar esse material. Mas aí, por exemplo, assim, de não atender pelo menos a demanda, a gente não deixa de atender, porque a gente está passando por uma empresa incubada. Daí a empresa incubada vai lá, vai comprar o material, né? E aí, de repente, o que a gente pode acertar com eles, né? Tu compra o material, por exemplo, vou usar tantos metros de filamento, né? A metade dos filamentos tu compra pro IFE para ficar para ensino. Claro, né? Pode reverter, sim, em material e não em dinheiro, né? Tá certo? Porque as próprias empresas incubadas, eu comentei com o Fabiano e comentei com o Anderson também. Também o pagamento é via GRU, também não vai voltar para o campus. Então a gente também vai ter que inverter isso no próprio regulamento da incubadora, das empresas incubadas, elas ser feito via fundação de apoio também. Senão nunca a gente vai ter retorno do recurso. O que adianta a gente estar cobrando um valor pela taxa de ocupação da empresa e esse valor não está voltando para o campus? Então não tem por que tu cobrar deles, né? Sim, não faz sentido. E eu fico pensando, tem muita coisa na linha de impressoras 3D, né? Que são projetos prontos, eventualmente o pessoal quer baixar
para imprimir aquilo e testar em alguma outra coisa, né? Não, E ali que tu vai perder muito recurso, né? Pode chegar um momento que nós não tenhamos mais filamento. E aí, vai tirar da onde, né? Tu pega assim, ó, olha a quantidade de competições que a gente tem na região, né? Que tu poderia fazer construção de troféus, por exemplo, em acrílico, usando a CNC, né? Ou própria impressora 3D, para te fazer de mimos, essas coisas, tudo isso aí uma empresa poderia estar incubada lá para desenvolver esse tipo de ação, né? Então é uma coisa que a gente tem que ir incentivando. Às vezes a gente não consegue mostrar para os nossos alunos quais são as oportunidades que eles têm na região, né? Que aí vai para uma outra região para imprimir alguma coisa lá que poderia ser feito ali, né? Então por exemplo, de repente eles não conseguem fazer tudo isso dentro do campus, mas né, aí eles podem se conveniar uma outra empresa para fazer parte de uma coisa, eles fazem, essa outra empresa faz, mas eu acho que a gente tem que incentivar isso aí, né, nessa ideia, né? De repente, nenhuma empresa, o que a gente pode fazer também daqui a pouco tem uma empresa que trabalha com isso, mas não tem uma CNC, e aí eles querem fazer algum trabalho utilizando CNC, e a gente pode alugar o espaço, né? Usar a CNC, por exemplo, para que eles possam fazer, e aí, obviamente, aí tem que ser via fundação, mas isso eu acho que é uma coisa interessante. Até mais adiante ali eu vou comentar com vocês, depois que terminar aqui, mas algumas ideias que eu tenho para a gente começar a divulgar esse tipo de coisa, já para ir colocando aquela pulguinha atrás da orelha dos professores e dos alunos, né? Porque eu acho que tem que partir do professor também mostrar as oportunidades para os alunos. Mas eu acho que a análise SWOT aqui tá bom, isso não tem muito mais o que trabalhar. Bom, aqui a gente tem algumas... Henrique, diga. Se lembrar de alguma coisa, como está compartilhado, aí dá para sugerir ainda uma coisa claro. quando? Ela vai até o dia 15 para a gente enviar, né? Vamos deixar assim até o dia 10 de julho, a gente deixa... E aí, antes de enviar, eu compartilho, coloco no grupo e compartilho para finalizar ali com todos daí. Aqui, eles pediram para falar mais da estrutura do laboratório, e aí o laboratório que a gente adquiriu é o laboratório do tipo 2. Então, só para relembrar vocês aí, nesse laboratório ele vem 3 impressoras 3D de pequeno porte, uma impressora 3D de médio porte, que já chegou no campus, né, ela não foi testada, caneta 3D não vai vir, essas canetas aí parece que deu problema na compra. 10 notebooks, na verdade eu acho que é 9, que pelo valor que ficou, acho que diminuiu 1, então os notebooks também não chegaram, uma Smart TV, os kits ferramenta, que parece ferramenta de mecânica, boas ferramentas da Vonda, já chegaram, parafusadeira e furadeira, serra tico-tico, lixadeira orbital, isso não chegou nada. Os kits Arduino chegaram, os de robótica ainda não, e aí tem uma pendência nesse de robótica, porque eles querem trocar o modelo, e aí quem ia dar o retorno ia ser a reitoria, e até hoje não sei se eles deram o retorno ou não para a empresa. Projetor multimídia e a CNC e o scanner 3D que já chegou. Então esses são os equipamentos que a gente tem previsto. E aí aqui ele pede algumas perguntas aqui, eu fui respondendo à medida que tinha, né? E aí, por exemplo, aqui fala qual o maior desafio na aquisição de equipamento. Na verdade, eu até tinha pedido para o Anderson responder algumas coisas, porque a compra é feito tudo via fundação do IFES, né? Então a gente não fica com muita demanda, então isso eu vou tentar responder com o Anderson depois. E aqui, os equipamentos especificados foram satisfatórios, se não, qual o problema identificado e o que faria diferente. Na verdade, a gente não recebeu a maioria dos equipamentos, então nem podemos testar ainda, né? Houve algum problema de compra com as canetas 3D que nenhum fornecedor quis entregar para o Rio Grande do Sul, então não foi comprado. Houve utilização de recursos próprios para cobrir alguma falta ou falha na compra de equipamentos? Qual o valor para qual equipamento, né? Então, eu coloquei que não houve recurso, apesar da gente ter vários equipamentos que também são utilizados no laboratório.
né, que foram adquiridos em outros momentos com recursos próprios, por exemplo, os próprios laboratórios de robótica, de eletrônica, né, então, mas ele não é porque houve uma falha, né, só... Todos os equipamentos já foram entregues, ainda não, falta bastante coisa, né, e aí o prazo, eu não vou linkar todos aqui, nem o prazo, acho que isso é uma burocracia que não tem necessidade de nós colocar. A infraestrutura física, né, a sala está pronta, só o mobiliário que a gente tem que adequar, né, e aí eu conversei com o Fabiano, a gente vai marcar um horário para pegar os equipamentos que já tem lá, que são poucos, e aí a gente tem mesa espalhado por todo o campus lá que a gente pode reutilizar. A ideia depois é fazer um projeto junto com algum escritório de arquitetura ou algum curso de arquitetura para tentar tornar o ambiente um pouco mais criativo, vamos dizer assim, né? Então, isso era a ideia já do Fabiano anteriormente, mas eles não conseguiram fazer agora. Então, mas a sala já foi pintada, reformada, já está bem melhor do que antes. Acho que eles conseguiram sanar aquele problema da umidade naquela sala lá. Eu estive olhando lá esses tempos, já não tinha umidade, não sei com essa chuvarada que foi essa semana agora, como é que ficou. A questão da estimativa de retorno das aulas, a gente não tem, né? Não tem previsão. E aí, se existe alguma estimativa de início do funcionamento do LabMaker, e aí eu estava comentando até com o Fabiano, de repente a gente poderia fazer algumas ações, até de forma remota, para mostrar o que pode ser feito no laboratório, por exemplo, como é que é o funcionamento de uma impressora 3D, né, fazer alguma oficina, por exemplo, até de foguete, estava pensando no Marcos, de repente fazer uma oficina, como é que tu constrói um foguete, alguma coisa assim. Tranquilo, Adriano? Mas eu acho que a gente poderia colocar, né, com previsão de retorno para metade do segundo semestre. O que vocês acham? Pode ser, é uma estimativa, né? É uma estimativa, né? Porque a gente sabe que antes de agosto, antes de setembro ali, não tem condições de retorno, né? Nem de a gente fazer alguma coisa lá. A partir de final de agosto ali, a maioria já vai estar vacinada, daqui a pouco a gente consegue ir retomando aos poucos, né? Alguma coisa. E até para tocar os próprios projetos, né? Por exemplo, o projeto da Suíno, vocês têm prazo via FAPERG também para finalizar alguma coisa, vai ter que ser feito, né? Então... Está sendo. Eu digo, mas mais de prática, de repente, envolvendo lá que a gente possa utilizar o laboratório, né? Para prototipar alguma coisa. Sim, isso aí, com certeza. Outro dia a gente se obrigou a ir lá, né? Mesmo tivemos que ir lá no laboratório, utilizar, soldar componentes, coisa e tal. Mas eventualmente a gente está indo em Jaguari, né? Que está sendo feita a construção do equipamento lá. Lá no Limana. Ótimo. Responsável pela parte de articulação, licitação e contratos no seu campo, são indique nome completo, função e contatos. Isso aqui eu preciso saber, é com o Anderson que está sendo responsável lá, ele não me passou esses dados. Depois eu divido isso em duas telas aqui para continuar preenchendo. Aqui que são algumas coisas que eu acho interessante a gente responder. Na reunião que a gente teve, a maioria de vocês estavam presentes lá, a gente comentou com a Úrsula e não lembro como é que era o nome do outro cara lá da CETEC, que aqueles cursos que a gente estava fazendo e que eles disponibilizaram via MOOC lá no IFES, eram cursos mais para trabalhar a cultura do STEM, né, a cultura maker, mas não um curso voltado para a utilização dos equipamentos que estão sendo adquiridos, né? Por exemplo, como é que se utiliza uma CNC, questão de regulagem, tipo de material que pode ser utilizado, na própria robótica, né? Não é um curso mais técnico, os cursos que são oferecidos são cursos de mais dessa cultura maker mesmo, né?
o que pode ser trabalhado, uma coisa assim. Então, aqui eles colocaram para saber qual a necessidade de conhecimento da equipe gestora. Então, por exemplo, assim, ó, eu não sei, por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum de CNC. Eu sei que o Daniel, acho que tem, o Daniel Bueno tem, mas ele não está presente na reunião. Então, eu acho, não sei se vocês têm conhecimento de CNC. Eu não. Também não. De robótica a gente tem, né? Acho que isso não precisa colocar. E de impressora 3D? Eu tenho alguma experiência. Mas eu vou colocar aqui, né? Acho que é interessante os outros trabalhar, né? Impressora 3D. E o scanner tá dominando, Henrique? Eu tenho que ter uma formação. Cara, eu vou botar aqui, porque eu também não... eu até instalei ele para testar, só para ver se funcionava aquilo, né? Mas eu vou te dizer assim, aqui, é bruxa a coisa lá, tu conseguir. Então, A parte de calibrar, né? A parte de é calibrar isso não aí, deve ser fácil. às vezes a calibragem, ou na verdade depois que tu captura ali, porque na verdade no software tu tem vários parâmetros, né? Não é só a calibragem do scanner, mas como tu vai colocar assim, esse objeto precisa de passar quantas vezes, por exemplo, né? Quantas faces ele tem que capturar. Então é cheio de coisinhas que às vezes um curso, né, destinado para aquilo ali, ele te dá uma ideia. Resolve, né? Aquela É. dúvida, pelo menos. Eu imagino que ele pode pegar alguma questão a mais e tu pode ter que aparar alguma rebarba depois, pelas imagens que eu já vi, dessas Isso. imagens escaneadas, né? Então tem que ter um tratamento antes, durante e depois, provavelmente. Eu não sei se teria curso específico, talvez, que envolvesse os dois, né? Scanner e impressor, sei lá, modelagem 3D, porque o mais difícil acho que é a modelagem, que pegar, eu sei pegar a peça pronta desses supositórios online, desses repositórios online aí e imprimir, né? Sabe que eu fiz um curso de modelagem ali que foi oferecido ali, que eles colocaram lá, eu fiz um curso utilizando, agora eu formatei minha máquina aqui, não me lembro mais nem como é que é o nome do software lá, mas era um pago, é um software pago, né? Então não adianta, nós não vamos comprar a licença lá e vai dizer assim, tá louco, o cara conseguindo. Eu conseguia fazer assim, seguindo o passo a passo do cara lá, mas eu digo assim, que eu não sou nada criativo de, vou construir uma peça aqui e saber exatamente como fazer. Eu tenho dificuldade para isso. O Denis aí, que é o nosso inventor aí, que tem vários pedidos de patentes, aí de repente tenha mais conhecimento nessa área e possa nos ajudar, né? Mas eu acho que isso, né? CNC, toda a parte de 3D, eu acho que é interessante de se trabalhar. A parte de robótica, de eletrônica, eu acho que isso a grande maioria da equipe conhece, né? Então, qual conhecimento algum membro da equipe... A grande maioria, o Denis e o Eric. Não, pessoal. mas a gente se vira, né? Alguma coisa a gente se vira. Acho que não... Aqui que eles estão tentando fazer esse levantamento, né? Por exemplo, da nossa equipe gestora, se tem alguém que tenha conhecimento que possa contribuir com outros laboratórios. Por exemplo, aqui eu vou colocar Denis. Eu vou colocar que o Denis tem conhecimento na parte de... O Denis é só trocar o nome do Wellington ali, tirar, acho que game design ali, o resto ele é tudo especialista ali, Big Data, IoT, segurança em rede, LGPD, segurança digital, sistemas operacionais. Tá aí o Denis ainda? Nem tanto, né? Design de games e Big Data não. Vamos botar aqui. Denis. Esses dois os primeiros aí pode tirar fora. Aí. Tá. O resto mais ou menos, não dá pra dizer assim que sou perito. Não, mas assim, eu acho que IoT, segurança de redes, acho que de repente isso aqui dá para tirar de repente, né? Não precisa colocar tudo.
Não sei se de repente o Marcos, na parte de foguetes. Mas é muito específico, né, É. Henrique? A gente até eu tô ansioso pelo nosso retorno, porque eu tenho o motor tá aqui comigo ainda, que ele ficou pronto só depois que começou a pandemia, mas o projeto era tentar fazer um, né? A gente nem sabe se ele vai funcionar, Claro. ele tá ali, né, repousando em berço. Então, eu acho que não. Vou botar aqui, ó. Henrique, redes de computadores. Pois é, eu entendo que seria algo bem mais pontual, assim, né? Não sei se colocar informática e educação, tipo, para voltado para esse universo maker, eu também acho que não tem muito que eu possa contribuir. Beleza, chama assim. Bom, e aqui o regimento não tem, né? Outra coisa que de repente eu pedi para ela me mandar compartilhar alguns regimentos, mas até hoje ela não me mandou. Depois eu vou cobrar ela de novo, até para a gente trabalhar. E a gente sabe como é que é no Farroupilha, né? Querendo ou não, sempre tem um regimento maior do Farroupilha, e aí depois tu tem um regimento interno do campus, né? Então também não existe. Eu acho que vai ser construído pelo Farroupilha também um regimento para os... Porque eles estão revendo o regimento do NIT, o regimento da incubadora, então provavelmente eles vão criar um também do laboratório. Então, a gente não tem regimento, então não tem portaria. Então, isso aqui sai fora. Então, aqui podemos tirar. Mas eu acho que mais ou menos era isso aí que a gente tinha para preencher. Depois vocês dão mais uma olhada aí, quiserem complementar com alguma coisa. Aqui, Elisiane, eu coloquei aqui os teus dados, busquei lá no Lattes, mas depois tu dá uma revisada, quiser alterar alguma coisa aqui, por favor, tá compartilhado lá. A foto eu peguei do Lattes também. Também. O do Eric eu peguei quase da carteira de nascimento. Ele tá incomodado. Lá, né? Mas eu sou novinho até agora, Henrique. Eu vou usar um software de envelhecimento ali, eu atualizo. Tá certo, Tá pode deixar que eu louco, troco. Nem com dois... Não, capaz, tô brincando. Nem com 2 filhos não envelhece, né? Pessoal, o que que eu tava pensando, assim, ó, de repente nós, para ir divulgando, porque na verdade, quem sabe do Laboratório Maker é só nós professores, né? E alguns outros professores, porque já foi trabalhado isso em algumas reuniões, mas de forma muito, muito precária, vou dizer assim, né? E aí eu estava olhando alguns outros laboratórios makers aí, que na verdade já existiam, e aí, pena o Rui não estar presente aí, mas o Rui trabalhou lá em Farroupilha, lá, e lá eles têm, eu acho que é o Pipa Makers, e aí eles têm, por exemplo, conta no Instagram, conta no Face, e vão divulgando as ações, né, e capacitações e ações que são feitas. Querendo ou não, a gente sabe que a nossa divulgação no Farroupilha, ele é bem precária, né? É bem precária. E aí eu até estava pensando, de repente, em convidar o André Torquelo, que está na extensão, e ele trabalha bastante com essa parte, de nos ajudar nessa parte de divulgação, de repente, de criar uma conta e aí aproveitar que já tem agora tem os bolsistas de publicidade e propaganda. E aí a gente vai pensando em algumas ações, né? Por exemplo, assim, ó, desde publicar que chegou a impressora 3D e mostrar qual é a impressora 3D, né? E criando essa parte, assim, para... Acho que isso daria pelo menos uma divulgação maior, né? O que vocês acham? Ou alguém quer assumir essa parte de divulgação? Eu acho interessante, só que eu vejo o problema da gente não estar trabalhando diretamente, né, com ele ainda, com o laboratório, para poder, por exemplo, fazer uma filmagem, um videozinho curto de alguma coisa funcionando, a gente pode
sim, já começar, como tu falou, né, espalhar que está chegando, né, que projetos poderão ser desenvolvidos, porque senão a gente também pode gerar uma expectativa meio em cima do laço, de quem já querer ir lá, já querer usar, ver, mas eu acho que ainda nesse intuito de que está chegando, que será disponibilizado, e o momento que a gente começar a usar mais para valer, aí sim, fazer um videozinho até, vamos dizer, institucional, entre aspas, e talvez até apresentar nas escolas aqui da região, eu imagino que Mas, por exemplo, assim, ó, é um público que a gente tem e que tu já inclusive tem um projeto que está trabalhando com as escolas do município, né? Não custaria a gente mostrar para esse pessoal, para a gurizada aí, que pode até vir a ser nosso aluno depois, o que tem, o que se pode fazer, algum trabalho em conjunto com professores da rede, né, municipal, estadual, para eles também poder ter acesso. Eu, por exemplo, poderia fazer um videozinho lá mostrando robótica, como é que faz, como é que não faz, dentro do laboratório. Isso, eu acho que algumas ações assim, até para o nosso público, né, Eric, eu acho que é interessante. Também, e aí, claro. assim, outra coisa assim que eu acho que é interessante, a gente precisa de bolsista para o laboratório. Claro que no remoto a gente não vai receber recurso e bolsista no laboratório, mas é interessante a gente divulgar aqueles cursos de formação para os alunos que tenham interesse em trabalhar, já realizar aqueles cursos. Né? E, por exemplo, assim, a gente vai trabalhar com CNC, vai trabalhar com impressora 3D, começar a fomentar isso nos alunos, daqui a pouco surge um aluno lá que tem um conhecimento enorme de impressora 3D e a gente não sabe. Ou que já trabalhou com uma CNC e tem esse conhecimento e pode ser bolsista, né? Então, às vezes, isso até a gente criar um questionário para que os alunos possam responder quem interessa em trabalhar, quais conhecimentos, para a gente possivelmente depois selecionar eles, né? E aí indicar esses cursos que são disponíveis, porque aqueles cursos é abertos para qualquer comunidade, não é só para os gestores do laboratório. Qualquer um pode fazer aqueles cursos que foram oferecidos lá. E são 4 cursos, né? Agora eles colocaram mais um. Então, acho que de repente a gente incentivar esses alunos, de repente pega o Marcos lá, pega algum bolsista dele lá do projeto lá, o Eric pega, de repente, o próprio bolsista que está trabalhando junto no projeto de vocês, incentivar esses alunos a fazer os cursos, aí pode ser que a gente tenha, né, os alunos, principalmente assim, pegar alunos do primeiro ano, de repente os caras, né, quem sabe tu quer fazer esse curso aqui, possivelmente ser bolsista do laboratório, né, então acho que algumas coisas que dá para ser trabalhado, assim, né. O que vocês acham? Eu concordo, apoio a ideia. Só temos que ver como bolar esse material, né? Tá, beleza. Mas eu vou tentar então bolar alguma coisa e coloco no grupo. Pessoal, acho que era isso. Vocês têm mais algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Suzete, vamos fazer uns experimentos lá com aqueles peixes lá, Suzete. Fizemos sim. Vamos medir a temperatura do óleo, ver qual é a melhor temperatura lá para fritar os peixes. Não, vamos projetar um alimentador automático. Olha aí, viu? E a aluna foi passear e meus peixes estão lá sem ganhar comida, presos nos tanque-rede. Dá para fazer? Esse é um projeto bem viável para ser feito dentro do laboratório. Sim, então vamos pensando nisso. A Ediane, numa PPI antes da pandemia, ela teve um grupo que trabalhou para construir um alimentador automático. Agora eu não lembro se para peixe, mas era um alimentador automático. Se a gente pode falar com ela? Para mim seria excelente. Eu lembro desse trabalho. Agora eu não lembro se era para peixe. Esse próprio projeto da suíno de vocês, Eric, ele na verdade tem um alimentador também automático, né? Que vocês estão... Não tem? Sim, o foco é um pouco diferente porque a gente quer rastrear, né, o animal. Sim. Mas sim, e outra, a gente pode pensar em algo mais específico, mas vamos dizer que para quebrar o galho agora dela, poderia ter um temporizador padrão, né? Sei lá, X vezes por dia libera comida por tanto tempo, né? Já existe comerciais assim. Sim, comerciais. Só que, claro, dentro do projeto a gente consegue personalizar, né?
de uma forma mais adequada ali para a realidade. Talvez com um controlador só, você liberar comida em vários tanques diferentes, com quantias diferentes. Tudo dá para fazer dentro do projeto. Hein? Vamos pensar nisso então para o verão ou para quando a gente voltar para o campus a gente fazer esse alimentador. Viu, Sudete? Até acho que isso é interessante, tu como coordenadora de pesquisa, nas reuniões e até nos próprios editais, né, dá uma fomentada assim, olha, né, vai ter o laboratório, tem coisas que podem ser feitas, a gente tentar montar, nem que seja alguns projetos voltados para essa linha, né, eu até comentei com o Fabiano, os nossos editais, eles são muito abertos, né, então, às vezes a gente recebe alguns projetos de pesquisa que acabam nem sendo trabalhados para a própria região, né, e às vezes a gente não dá uma direcionada no edital, né, então às vezes tentar dar uma fomentada aí para que nem foi feito naquele fomento do edital da FAPERGS, né? Querendo ou não, a gente incentivou, né? Fez reuniões com os grupos de pesquisa incentivando que propusessem projetos e foi colocado vários projetos, né? Nosso campus foi aprovado, eu não me lembro se não, acho que 2, né? Foi o do Adriano, foi o do Glazer, mas depois foi recusado, mas tinha mais um do... Hein, Ivan, me ajuda aí. O do Strequinho? O Streck estava na mesma situação do meu também. Ah, tá. Mas eu acho que isso é uma coisa a gente ser trabalhado, por exemplo, até por exemplo, dentro do nosso curso lá de ADS, né, fomentar esses projetos de pesquisa envolvendo essas linhas. Às vezes a gente tem os TCCs, né, que trabalham com isso, mas ele não é um projeto de pesquisa e acaba sendo só trabalhado ali em 1 semestre ou 2 semestres, podendo ser trabalhado isso de forma com maior tempo, né? O próprio, por exemplo, o projeto de ensino lá do Daniel, lá da RoboWare, né, ele poderia ser trabalhado de uma forma maior ali para te envolver mais pesquisa e agora com a prototipagem, com a impressão 3D, tu consegue imprimir algumas coisas lá, umas armas para os robôs. Mas era isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês e qualquer dúvida e qualquer sugestão aí, vocês vão nos comunicando. Tá bom? Feito. Um abraço a todos. Feito, beleza. Abraço. Certo.